Testemunho de casamento restaurado. Nunca duvidem do poder de Deus. Como tudo isso começou? Lembro-me, na virada do ano, estar passando por um réveillon muito distante do que eu havia imaginado, pois havia festas e bebidas, e eu e meu esposo somos cristãos. Nos conhecemos e nos casamos na igreja e estávamos tão distantes de Deus que a virada foi dessa forma. Eu me lembro de ter tido a sensação, assim que cheguei em casa, de que aquilo não estava certo e ter pensado que aquela era uma forma terrível de ter começado o ano. Pouco tempo depois eu tive um sonho em que meu esposo me deixava e eu chorava muito e pedia que por favor ele não fizesse isso. Passados os primeiros meses do ano, eu senti meu marido cada vez mais distante de mim. Ele conseguiu um segundo emprego e estava dormindo fora de casa devido a ser policial e mais vezes alegando ser por causa do outro emprego. No meu aniversário, minha mãe fez um bolo e ele não foi. Postou nas redes sociais votos de parabéns, mas totalmente frio. Meu aniversário foi no fim de semana. Na segunda, ele acordou de madrugada e saiu. Fui totalmente tola e liguei brigando com ele, que friamente me disse que o casamento estava morto e que não queria mais. Como faz a maioria das mulheres que não conhecem verdadeiramente o Senhor, eu procurei a ajuda do nosso pastor e amigo pessoal do meu esposo. Assim eu envergonhei e ele ficou com mais raiva de mim. Ele não saiu de casa imediatamente, mas dormia na sala e estava irredutível. Foram dias muito difíceis, pois eu não conhecia o Senhor e era como se eu não conhecesse mais o meu marido terrestre, pois ele estava totalmente transformado. Mas logo nos primeiros dias, enquanto estava no meu quarto e meu esposo na sala, eu procurei ajuda online sobre como restaurar meu casamento e meu amado me guiou ao livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e ao RMI. Li os livros e iniciei os cursos. Dentro de um mês, meu marido terrestre saiu de casa e eu fui prosseguindo na minha jornada. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação conforme você o buscou de todo o coração. Posso dizer com toda certeza que eu fui totalmente transformada pelo meu amado. De uma tola que tirava satisfação de tudo e não deixava nada passar, ele me transformou numa mulher que não questiona, somente espera nele. Glória a Deus por isso. Essa foi a verdadeira liberdade, não ter que brigar, tirar a limpo, ir atrás dos meus direitos. Pelo contrário, posso simplesmente deixar tudo nas mãos dele. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Os principais princípios foram o de calar e o de deixar ir. Eu me lembro de nos primeiros dias ficar andando de carro e tentando ver onde ele poderia estar. No finalzinho eu até sabia onde ele estava, pois ele mesmo havia dito, porém eu não ia mais atrás para ver. Sobre calar, o meu amado me ensinou bem rápido, pois vi que deveria ser discreta assim que vi a reação indignada do meu marido terrestre quando soube que procurei o pastor. O livro só confirmou isso. Porém, houve tantas transformações, como, por exemplo, a minha forma de me relacionar com os outros, de tratar meu filho, meu marido terrestre, meus familiares. Posso dizer que ele me mudou muito, a ponto de, alguns dias, uma amiga próxima dizer que aprendeu com o meu testemunho que nas horas das dificuldades devemos nos calar. Não é incrível? Eu era o extremo oposto disso. Eu sempre tinha o que falar, sempre era a dona da situação. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Por ser uma jornada e por estarmos conhecendo a Deus de uma forma tão intensa, há sempre altos e baixos. Às vezes os altos são muito altos e os baixos também muito baixos. As horas mais difíceis foram as vezes que ele vinha e fazia planos de voltar. Porém, dias depois a situação se revertia totalmente. Descobrir sobre a outra mulher também foi algo muito difícil. Assim como as 3 vezes em que ele disse que entraria com o divórcio, o que nunca aconteceu, graças ao meu amado. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Meu amado foi inclinando o coração do marido terrestre. E em seu aniversário, quando ele procurou o pastor e confessou o adultério, o pastor o aconselhou a voltar para casa. Ele veio, mas ficou poucos dias.
Desde então ele vinha, ficava alguns dias, mas voltava atrás, até que da última vez ele trouxe todas as suas coisas. Percebo que isso começou a acontecer à medida em que comecei a deixar ir não somente fisicamente e a confiar no meu marido celestial, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Na última tentativa dele de voltar para casa e depois desistir, ele disse que entraria com o divórcio. Eu pedi que me desse um mês para falar com meus pais e terminar um tratamento de saúde, pois usamos o mesmo plano. E ele disse que tudo bem. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Dentro desse mês ocorreram muitas coisas. Até outra mulher me ligou e eu fui educada com ela. Depois disso, eu cheguei a acreditar que ele daria entrada no divórcio, porém o tempo que pedi acabou e uns 5 dias após o término desse período, ele veio ver o nosso filho e disse que queria voltar para casa, que iria se desfazer da kitnet que estava e traria todas as coisas. Dormiu em casa, porém foi trabalhar 24 horas, por ser policial, e no outro dia que estava de folga, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Fiz o que aprendi com meu marido celestial e deixei ir. Uma semana depois, recebi uma mensagem dele dizendo que estava pintando a kitnet para entregar e viria para casa. Continuei buscando meu amado e coloquei minha expectativa nele e não no marido terrestre. No outro dia cheguei em casa e tinha algumas caixas com compras de mercado na cozinha. Glorifiquei meu amado. No próximo dia tinha outras 3 caixas com pertences pessoais e ontem ele veio com toda a mudança. Ainda estamos nos ajustando. Ele ainda parece distante, porém sei que meu amado irá terminar a boa obra que ele já começou. Você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e os cursos foram muito importantes. Eles vão transformando tudo o que é preciso para sermos transformados. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, nunca duvidem no poder de Deus em transformar qualquer situação, mesmo a mais improvável. Mesmo que tudo pareça contrário, creia, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O que também não posso deixar de dizer é que não importa quão ruim pareça a sua situação, olhe para o seu marido celestial e aproveite a jornada que Ele está lhe conduzindo. Ela vai te transformar e isso será a melhor coisa que lhe acontecerá. Uma reconstrutora no Mato Grosso do Sul.